Fala-se muito de cristianismo e cada dia que tem mais cristãos, mas é lamentável que a gente ande por aí e não encontre todos esses cristãos. E não encontramos porque, na verdade, não é uma prática do cristianismo. E, sem dúvida nenhuma, a lei mais forte, o que Jesus determinou, a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus, todos se baseiam no amor. O amor é um mandamento, é uma lei. Em lei não há sentimento. Qualquer lei, se você chegar para o juiz e dizer, eu infringi porque eu não tive vontade de cumprir com ela. Ok? Você passou por cima da lei, você vai ter consequências. Então, a palavra de Deus está cheia de leis. E se tem uma lei que é poderosa, que pode mudar completamente a vida de uma pessoa, é essa. Porque a Bíblia diz que você pode ter absolutamente tudo. Mas se você não consegue andar em amor, que significa decidir não se ofender, arrancar a ofensa, a contenda, todos os sentimentos miseráveis, deixar para lá, andar em temor, aquilo que você não quer para você, você não quer para o outro, isso não é uma palavra minha, ela é difícil. Por que as pessoas optam por que o povo de Israel optou pelos deuses cananeus? Porque eles não exigiam essas coisas. Eles não exigiam nenhuma mudança interna, nenhuma mudança de caráter. Mas o Deus de Israel exigia. Por que algumas pessoas optam por não crer em Deus ou até mesmo escolhem religiões várias que não exigem mudança de caráter, mudança interna, mas que pregam um politicamente correto ou um amor totalmente piegas, sentimental. E tudo que não é feito por fé é pecado. Isso significa que qualquer coisa que eu esteja fazendo, inclusive praticando amor, tem que ser por fé, porque eu creio. Porque senão eu caio naquilo que o mundo prega, uma justiça própria. É porque eu sou bom mesmo, porque eu consigo. Não é, ninguém aqui é bom, não. Bom é Deus. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então a ideia de que eu posso alimentar uma justiça própria é uma estupidez, porque eu posso até conseguir fazer algumas coisas por um tempo, mas não vou conseguir manter. Tudo que você fizer tem que ser por fé. Anda em amor, porque está escrito que é para andar em amor. A Bíblia diz que o que não é por fé é pecado, tanto que a fé é uma lei. Se você não sabe, está escrito. A lei da fé. A fé é uma lei. O amor é uma lei. E quando nós aprendemos tudo isso, vamos deixando entrar, insistindo. Porque nada entra, você passa uma vida inteira pensando de um jeito, fazendo de um jeito, não vai, você não é fazendo uma vez que aquilo vai se estabelecer. É fazendo. E quando achar que não aguenta mais, como diz a Bíblia, não vos canseis, faça mais um pouco, e você vai vendo as coisas mudarem. Sua cabeça muda, seu espírito muda. Inicialmente, quando a gente começa a proceder conforme a palavra manda, você tem que botar uma força. Aí, de repente, Deus vai te dando graça, Ele vai aumentando a graça, e aquilo vai se tornando normal. E, de repente, aquilo é tão natural para você. Cristianismo é representar a Deus em todo lugar. É andar por aí como Cristo andou. Seguir as pisadas do Senhor Jesus, como está escrito. Vamos falar com Jesus. Senhor, meu Deus,
Como é bom falar do Senhor, como é bom estarmos aqui reunidos para invocar o teu nome. Buscar a sua face é um presente, é uma grande vitória. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Nós somos muito falhos. Pedimos que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia. Tem misericórdia do Ministério Mudança de Vida. Tem misericórdia de nós. Eu peço misericórdia. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do teu sangue sobre essa reunião. Visita cada pessoa, cada uma. Visita cada templo, cada líder, cada membro, cada pessoa que nos acompanha agora. Eu oro para que a palavra seja pregada com a responsabilidade e a seriedade devidas. Eu oro para que o Senhor se manifeste, para que todos sejam abençoados e renovados. Eu oro por uma grande transformação. Eu oro para que a sua presença seja real. Eu oro para que vidas sejam completamente mudadas e transformadas por intermédio da sua palavra. Porque somente a sua palavra pode nos levar a pensar conforme a sua palavra. Somente a sua palavra pode nos mudar. Se a palavra não muda, não há nada que possa mudar a nossa mente, a nossa vida. Perdoa-nos, cubra-nos com teu sangue. Abençoa esse trabalho, abençoa radicalmente. Eu peço vidas transformadas. Eu peço uma mudança interna, uma mudança de caráter, de visão, uma visão revelada, uma palavra revelada, entrando e se estabelecendo. Eu oro por uma mente totalmente renovada, corações trocados. Eu oro, meu Deus, para que a visão seja mudada, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então a gente sabe que a forma que nós olhamos para a vida, olhamos para as coisas, determina muito, muito, às vezes até tudo. Ó Pai, que cada um entenda. A vida com dificuldades, por mais dificuldade, a falta de dinheiro, a falta de teto, a falta de amigos, às vezes da saúde, é difícil, é ruim. Mas o mais terrível é a falta do Senhor. É uma pessoa andar sem o Senhor. E a gente sabe, tem muita gente assim. Mesmo se apresentando como um cristão, na verdade não anda com o Senhor, porque os interesses são outros. Mas eu oro para que o teu povo te ame, para que uma nova mentalidade seja estabelecida entre todos os cristãos, para que essa nova geração te conheça verdadeiramente, para que as pessoas se voltem para o Senhor e te amem, e te procurem pelo que o Senhor é, busquem a sua face, não apenas a sua mão, que busquem ter um relacionamento com o Senhor, que persigam um encontro com o Senhor, um relacionamento. Muitas pessoas não têm perseguido um relacionamento, perseguem muitas coisas, mas não perseguem o que realmente funciona, que persigam um relacionamento com o Senhor. Eu oro, meu Deus, por transformações, porque nós sabemos que os dias são maus. Para onde olhamos, nós vemos que o mal tem trabalhado para corromper, para desestabilizar, para enganar. Vivemos um tempo onde o engano só cresce. Guarda-nos do engano da mente, do coração, da religião, das emoções. Guarda-nos. Eu quero repreender todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus todos os laços, ciladas contra nós, contra o trabalho, contra a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que foi armado no mundo espiritual para atrapalhar o trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus.
Eu repreendo setas para roubar mentes dispersas. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que está aqui te cultuando, que veio te buscar, que de alguma forma está te cultuando agora. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, que todos sejam abençoados, atingidos pela tua bênção e renovados, vivificados, transformados, e que ao sair dessa reunião, que ao término, possa se ver de uma maneira diferente e tenha grande progresso. O que eu mais oro é por progresso. Eu oro para que cada um tenha progresso. Eu preciso de progresso, a igreja precisa de progresso, o teu povo precisa de progresso, nós precisamos de progresso, eu oro por progresso. E a gente sabe que quanto mais nos aprofundamos no Senhor, quanto mais descemos para águas profundas, mais progresso temos. Assume o controle do trabalho, a reunião, e fala aos corações, derrama da tua unção e poder. Eu peço mentes preparadas, corações rasgados. Eu peço que os ouvidos estejam atentos. Eu peço que a palavra entre e que cada um tenha mente para receber a palavra, que entenda a palavra, que a palavra entre de forma revelada, que as coisas sejam totalmente esclarecidas, iluminadas. Meu Deus, que nada fique oculto, que ela não fique, meu Deus, de uma forma como não compreendi, que ela compreenda perfeitamente, que ela não pegue apenas as partes que são agradáveis ou que ela goste e elimine as outras, que ela pegue tudo aquilo que o Senhor está oferecendo a ela e que sofra todas as mudanças e transformações que cada um de nós precisamos. Muito obrigada por tudo, agradecemos pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as oportunidades, por essa maravilhosa. Muito obrigada por tudo, amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Diga, eu creio nisso. Amém. A palavra tem sido pregada e às vezes o que percebemos é que muitos permanecem indiferentes ao chamado de Deus e também aos sinais que nos rondam, revelando que vivemos o final dos tempos. Nós precisamos progredir no conhecimento da verdade para que a mentira não tome lugar, levando vidas a uma destruição, uma devastação. Quando nós lemos aquela passagem em que os anjos foram para Sodoma para tirar o Ló com a família daquele lugar, porque teve misericórdia deles por amor a Abraão, tanto jovens como velhos tentaram invadir a casa do Ló com a intenção de terem relações sexuais com os anjos. Eles não sabiam que eram anjos. Eles viram aqueles homens, certamente de boa aparência. E ali tinha, a Bíblia diz, velhos, jovens. E quando Ló tentou impedir, eles disseram alguns desaforos para o Ló e ainda disseram, vamos fazer pior com você. Quando você lê aquilo, você pensa, nossa, que horror. Mas a verdade é que nós não vivemos tempos diferentes. Nós vemos o pecado lutando para invadir nossos lares,
com a intenção de nos violentar a nossa família, com ideias bizarras, estúpidas. Você não percebe, alguém que presta serviço para mim, fez um desabafo numa preocupação, dizendo que já está encontrando dificuldade para encontrar uma escola que ainda mantém toda a base da família e trabalha em favor da família. Estava dizendo que está muito preocupada porque muitas escolas já não comemoram mais o Dia dos Pais, mas sim o Dia da Família, porque já é sabido, e alguns coleguinhas já se apresentam como: eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães. Então, a escola precisa, de acordo com esse é o argumento, se ajustar à demanda da sociedade. E cada dia que passa, esse tem sido o discurso. Nós precisamos nos ajustar, nos adaptar à demanda da sociedade. O que o mundo está pedindo agora, o que a sociedade está pedindo, a evolução, porque quando você discorda, você está contra a evolução, o crescimento, o progresso é chamado de progresso. Né? Você está contra. E isso vem crescendo. E aí você vê lá aqueles homens tentando invadir a casa do Ló para terem relações sexuais com os anjos. E quem lê isso pensa: gente, que coisa horrível. Mas é isso que está acontecendo. Você percebe uma invasão e, assim, você sendo forçado a aceitar como que é inevitável. Você vai ter que ceder. E sabe o que me assusta, e particularmente me chateia? Porque eu vejo que os cristãos, a maioria, está inerte diante dos acontecimentos, envolvidos com coisinhas, picuinhas, e não estão vendo que nós não temos tempo a perder com discussões estúpidas, com debates estúpidos, com briguinhas aqui, rixinhas ali, contendas aqui. Nós temos algo muito sério acontecendo por aí, no mundo, e que os evangélicos, os cristãos, unidos, é um exército poderoso e invencível. Mas o que acontece é que a desunião é muito grande, há muitas brigas, muitas divergências. As pessoas acabam tratando de inimigo como inimigo quem não deveria ser inimigo, porque nós estamos do mesmo lado. Quando alguém tenta reagir a situações, acaba errando na dose, que é o que nós vemos. Porque o mesmo remédio que cura é o mesmo remédio que mata. Então, você tem que ter bom senso, você não pode errar na dose. Porque se você exagera, aquilo pode virar contra, fica pior.
E aí você nem é ouvido mais. Então, o que nós precisamos a cada dia? Deixar a palavra entrar e ter uma reação firme diante de situações. Os cristãos não podem ficar em cima do muro e imparciais, mas precisa haver algo muito bem definido dentro de cada um, sem medo. Como os antigos que deram bom testemunho, nós precisamos dar bom testemunho agora. Muitos morreram pelo Evangelho. E nós precisamos ter essa disposição de morrer. Ainda que fosse necessário fisicamente, mas de todas as maneiras que for necessário, as formas necessárias de agirmos, de reagirmos, nós precisamos. Nós precisamos ter a convicção e não omitir isso. De jeito nenhum. O que é pecado, continua sendo pecado. A Bíblia não evoluiu para essas coisas. E quando o mundo quer arrombar nossas casas, nossas vidas, e agora querem nos fazer engolir, muitos querem nos violentar com suas ideias, nós precisamos parar e ter uma reação muito firme, convicta. Não. Isso está errado e eu não vou me submeter. Nós precisamos formar nossos filhos com a mentalidade da palavra de Deus, porque senão o tempo que nós vivemos e os dias que estão por vir são ainda piores. E eles precisam ser fortes. E a verdade é, você tem preparado seus filhos para esse mundo bizarro, para as ideias bizarras? Você acredita que o seu filho vai passar por tudo isso sem se corromper? Porque talvez você está envolvido com tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas, e está deixando passar o principal, que é isso que o diabo quer. Você está deixando para alguém educar. Você mesmo não está levando a sério. Acha, não é comigo, sim, é com você. Você pode se deparar com acontecimentos bizarros na sua casa. Nós precisamos falar abertamente sobre a palavra de Deus e ter tempo com nossa família, com a família, falando sobre a palavra de Deus, educar, ensinar, fortalecer o emocional, fortalecer o espiritual, colocar a palavra dentro. Porque o modelo de família da Bíblia está sendo a cada dia trabalhado para desaparecer. O mundo trabalha e o diabo pegou com uma força muito grande para transformar todos os seres humanos, no mínimo, em bissexuais. Eu já contei aqui que eu vi alguém falando. Nós estamos em 2017. Eu vi isso, acho que em 2014, 15, não sei. A pessoa dizendo que que no máximo em 2020, todas as pessoas, usou ainda a palavra, todas as pessoas terão tido pelo menos uma vez um contato com uma pessoa do mesmo sexo, e que as próximas gerações, todos seriam bissexuais.
Então, isso tem sido trabalhado e incutido através da televisão, através dos assuntos. As escolas não dão mais nenhum suporte, com raras exceções, porque os próprios, além de muitos professores já estarem pendidos para isso, não querem bater de frente, muitos também creem dessa maneira, outros não querem se envolver. E a Igreja de Jesus Cristo precisa passar por isso com a firmeza devida. A Igreja de Jesus Cristo não pode ficar aí inerte, com briguinhas em redes sociais, com conversinha fiada, falando do fulano ou do beltrano. Nós precisamos ter uma posição firme. Nós precisamos orar, inclusive, nós precisamos, e eu vou dizer isso a você, você tem que se comprometer diante de Deus, você começar a orar pelo povo cristão, você tem que botar isso nas suas orações. Eu mandei botar, eu tenho insistido nisso, está no espaço de guerra, nas nossas orações. Parece piegas, mas não é. Nós precisamos orar pelo país. Nós precisamos orar pelo povo cristão. Nós precisamos orar pelos líderes, para que Deus abra mentes daqueles que estão na insensatez. Mesmo aqueles que exageram. Porque quando um cai, você não está se dando conta que todos são atingidos. Toda vez que um líder faz qualquer besteira, todos os outros são atingidos. Às vezes eu sou atingida de uma maneira, mas é porque as pessoas generalizam. Então, às vezes você pensa, é só o fulano. Não, não, são todos. Todos. E quando você vê um ímpio medindo força com justo, ainda que esse justo não seja a pessoa mais sensata da face da terra, nós precisamos orar para que Deus dê vitória ao seu corpo, ao corpo de Cristo. Fique fora de confusões. Eu venho aconselhando a igreja, isso eu não levo, tem tantas coisas que a cada dia eu me livro do sangue de cada pessoa, porque aquilo que Deus me dá para falar, eu falo. E tem uma orientação que eu tenho dado continuamente. Você quer sobreviver com sanidade, com saúde espiritual, fuja de confusões, para de olhar coisas que vão te contaminar, para de ficar pendendo para tudo quanto é lado, você vai morrer no caminho. Para de ficar emitindo opinião, para de ir na onda das pessoas. Fica com o que diz a palavra. O que diz a palavra? O que diz a palavra? Pega o que fala a palavra tem uma orientação para tudo. E sabe qual a orientação número 1 da palavra? Para nós orarmos sobre todas as coisas. Orem sobre as coisas. Fuja da aparência do mal. Uma coisa, você pode ter paz em relação a uma coisa que Deus não está? Você pode. Normalmente não temos, mas é possível uma pessoa querer tanto uma coisa, dela chegar ao ponto de ter paz em relação àquilo, e dizer assim, não, mas eu estou em paz no meu coração. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quando uma coisa bate de frente com a palavra, é contrária à palavra, você pode até dizer, eu tenho paz no meu coração. Se bate com a palavra, você está errado. Se vai contra o que diz a palavra, você está errado. Você tem que ficar com o que diz a palavra. Ainda que por você querer tanto, você se convenceu que aquilo é bom, e tem dentro de você, se diz, eu estou em paz, mas vai contra a palavra?
A palavra condena isso? Então, você está sendo enganado. As suas emoções estão te enganando. E tem muita gente sendo enganada por suas emoções, por seus sentimentos. É um engano. Um engano é o maior perigo desse tempo. As pessoas estão sendo enganadas. Tem muita informação, muito assunto correndo. E as pessoas vão sendo enganadas, elas vão se perdendo, elas não conseguem filtrar, porque elas acabam dando vazão para muitas coisas, às vezes até para tudo. E elas vão se perdendo. Então, nós precisamos ter um posicionamento firme e não agir como os ímpios. E não ceder. E mesmo dentro do nosso meio, está todo mundo certo? Não. Mas nós não vamos melhorar nada quando os ímpios estão vendo que entre nós há mais confusão e desunião do que outra coisa. Nós nos tornamos piada. E o povo de Deus não foi levantado para ser uma piada. Mas você vê que muitas vezes você encontra na palavra, a Bíblia diz, você virou objeto de zombaria. Por que muitas vezes Israel se tornou um objeto de zombaria? Quer dizer, virou uma piada das nações. Por causa do pecado. O pecado, a mornidão, a carnalidade, faz com que as pessoas caiam cheguem num ponto desse. Se tornam piada. Objeto de zombaria. Você vê muitos escândalos, todos os escândalos que você vê aí. Você pode ver qual é a raiz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode ver que para onde tem, estoura um escândalo, estoura, mas é corrupção aqui, corrupção ali. Você vê qual é a raiz disso? A Bíblia diz, o amor, não é o dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor. As pessoas amam tanto o dinheiro, que elas são capazes de passar por cima do que é certo, do que é honesto, do que é íntegro. Elas são inescrupulosas, elas são gananciosas, e a ganância faz com que elas façam coisas bizarras. Que você olha e diz, isso é inacreditável. E é inacreditável. Mas o que está por trás? Qual é a raiz daquilo? O amor ao dinheiro. Qual é a raiz de todo o pecado? O orgulho. O orgulho é a raiz do pecado. O que está por trás de uma ganância, da corrupção e das coisas bizarras que as pessoas fazem por causa de dinheiro? Para ganhar mais, para ter mais. Às vezes pessoas que... Meu Deus, a reputação vale mais do que qualquer outra coisa. E por dinheiro. A pessoa vai, porque ela é como um jogo de azar. Não sei se você já lidou com jogadores, uma pessoa que tem o vício da jogatina, ele tem convicção, ele já perdeu tudo, ele perdeu a casa, ele já perdeu tudo. E ele ainda acredita que ele vai recuperar. Nessa rodada eu recupero, nessa rodada eu recupero. E ele vai jogando com a vida. Ele vai jogando, e o diabo vai dando a ele corda, e vai puxando. A hora que vê, ele puxa de uma vez. Pronto, a pessoa está lá. Destruída. Reputação destruída, vida destruída. Tudo na lama. E normalmente, o que ela já tinha, se ela tivesse ficado com o que ela tinha, já era tão bom, maravilhoso. Mas sabe quando a pessoa se torna insaciável?
insaciável, não é o bastante. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ela vai, e ela vai. Você vê que hoje é aquela perseguição, é a fama, é para existir, e essa ganância pelo dinheiro, e as pessoas vão fazendo coisas horríveis. E um dia o diabo desmorona o castelo delas de areia, aquela casa, aquela construção monumental, mas que nunca foi feito um bom alicerce, agora desaba. E o que está por trás disso? Ganância. Orgulho, ganância. O que vem destruindo as pessoas? O que está destruindo com o mundo? A ganância, o dinheiro, a busca sem limite por dinheiro e sexo. Você vê que todo mundo sabe que nada disso satisfaz. Mas o vazio é tão grande, que a pessoa fica lá correndo atrás do vento, ela está vendo que está errado, mas ela continua correndo atrás do vento, e não satisfaz, o dinheiro não satisfaz, o sexo não satisfaz, ela tem mais sexo, não satisfaz, ela tem mais dinheiro, não satisfaz. A exemplo, nós temos um homem na Bíblia, que é o Salomão, que chegou num ponto de chamar... Você vê que aquele homem estava amargurado, tudo é inútil, porque ele, quando saiu do propósito, ele perseguiu tanto dinheiro e a fama que ele já tinha, mas ele foi, e mulher, sexo, que ele, por fim, ele estava sem motivação. Você vê um homem, nada tem sentido, nada tem valor, e aí ele termina dizendo... o essencial para a vida do homem é temer a Deus. É a única coisa capaz de preencher. Eu vejo em João, se não me falha a memória, 7, no último dia da festa dos tabernáculos, em que todo mundo já tinha buscado as águas do tanque de Siloé, e colocado, e feito todos os rituais. Era o último dia, o dia mais importante. Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha. Por que ele fez aquilo? No último dia da festa, no dia mais importante. Porque as pessoas já tinham feito todos os seus rituais, todas as purificações. E eu acredito que ele estava lá e olhando para as pessoas e vendo o vazio delas. Bom, eu fiz esse ritual, eu ofereci esse sacrifício, eu fiz essa purificação, eu fiz isso e aquilo, e estavam vazias, insatisfeitas. Ele se levantou e disse: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Porque ele viu que por mais que eles estavam lá, aquela multidão, teoricamente buscando a Deus, e tinham feito tudo que a lei mandava, tudo que a religião mandava. E agora era hora de ir embora, e estava todo mundo vazio. Cada pessoa tem que entender, a única coisa capaz de nos preencher é um encontro real com Deus. Não é a religião, não são os movimentos religiosos e as coisas monumentais, e mais dinheiro, e mais sexo, e mais fama, e mais isso, não. Porque todas as pessoas que têm perseguido isso, elas estão frustradas. Elas estão pesadas. Sabe? Pessoas que estão pesadas, frustradas, perdidas. Porque nada disso satisfaz.
No último dia da festa, está escrito lá, último dia e mais importante, o povo oferecendo na festa dos tabernáculos. Jesus levanta e diz, você tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Porque ele viu que estava todo mundo sedento. E eu vejo que o povo está sedento. O povo está sedento. Mas a verdade é que muitos estão ainda buscando no lugar errado, estão perdidos, não se contentam em se colocar no propósito e cumprir com o seu destino, e ir a cada dia fazendo o que Deus está mandando, e resistindo firme, e não cedendo às influências, e se preenchendo com Deus, e não sendo dominado pelas emoções. Lembra que eu falei, você sempre terá emoções, mas cuidado para elas não terem você. Eu já falei sobre a alma. Nós temos um espírito que mora num corpo e tem uma alma. A alma é o centro das nossas emoções. Cuidado para a alma não ter você, é você que tem que ter a alma. Não deixa as coisas que estão acontecendo aí fora e dentro de você controlarem você. Não deixa isso. Nós precisamos viver de forma mais profunda. O evangelho porta larga não leva para o céu. Essa hipocrisia que se fala de amor aí fora para tolerar o pecado, também não. Mas também não é vivendo de forma agressiva, que nós vamos vencer alguma coisa, mas sim de uma forma firme e consistente. Diga consistência. É isso que nós precisamos ter, consistência. E consistência significa uma vida sólida, com alicerce bem feito, estabelecido. Sabe, uma vida convicta. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu sei o que eu devo fazer, então eu tenho que fazer. Eu já falei aqui, se eu fosse aceitar todos os convites que eu já recebi, que eu recebo para pregar, eu não faria outra coisa. Se eu fosse aceitar convites para dar entrevista aqui, acolá, ou para sair pregando por aí, eu não ia fazer outra coisa. Mas eu não quero isso. Se Deus tiver isso, alguma coisa comigo, eu sei que não é o momento. Eu sei que eu devo ficar aqui. Quantas vezes as pessoas já disseram, nossa, nós podemos levantar muito mais, e a bispa tem potencial para isso, para aquilo. Não. O meu potencial vem de Deus. Eu não tenho nada. Eu tenho um trabalho a fazer, esse é o meu tempo, é onde eu devo estar. Se você me perguntar se eu poderia ter assim, muitas, mas tantas outras igrejas abertas, uma em cada capital, então, eu poderia. Eu já podia estar com tudo isso encaminhado. Mas seria um preço muito alto que eu não estou disposta a pagar. O preço é alto demais e eu não quero um crescimento dessa maneira. Porque eu sei que gente leva tempo para formar. Eu lido com gente há muito tempo e muitas pessoas já me causaram muito problema. Eu sei que ainda vai causar, mas eu não quero. Eu não quero estar aqui e ter aberto uma igreja lá e botado qualquer pessoa só para ter um lugar, para expandir, para isso, aquilo. Não, eu não aceito. Então me acompanhe pela internet onde está e receba a palavra, ou encontre uma igreja que seja séria, que pregue a palavra do Senhor e se estabeleça lá. Não é só o Ministério Mudança de Vida, tem lugares que são dedicados à pregação da palavra com seriedade. Vamos nos encontrar no lugar certo. Mas eu não vou botar lá alguém só porque eu preciso ter algo lá e fazer parte, e ter o nome, e ter a fama, e ter a força. Eu sei a força que eu preciso ter. Você precisa ter uma força real.
que é aquela que vem de Deus, de estar no caminho do seu destino. Você vai ganhar muito mais força e ficar famosa se você for aceitar os convites de pregar, para pregar lá, ou para dar entrevista lá. Não, eu não quero isso. Se o Senhor me mandar fazer algo, que na hora que Ele me mandar fazer, se Ele me mandar fazer, eu vou fazer. Você teria mais isso? Não é o que eu quero. O que eu quero? O que você quer? Eu quero estar no caminho do meu destino. Eu não quero chegar no final da minha vida e ver que eu corri atrás do vento, eu corri atrás de coisas bizarras. Eu fui inconsequente, eu fui irresponsável, porque eu queria mais poder, eu queria fama, eu queria dinheiro, eu queria notoriedade. O que nós queremos de verdade? Coisas que vão ficar. Ou coisas passageiras, ilusórias, que na verdade é só vaidade. O que nós queremos? O que você quer? O que você quer para a vida? Eu quero saber que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu venho aqui, não importa quantas pessoas tenham, eu dou meu sangue para entregar tudo que eu tenho, com toda a responsabilidade. Mas quando eu subo aquela escadinha e vou para minha salinha simples, que não tem nada, eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. Você tem consciência, você tem paz no teu espírito, que você tem feito o que Deus quer que você faça, que você está no lugar que Deus quer que você esteja, que você está no caminho do seu destino, que você está cumprindo com tudo que Deus te chamou para cumprir. Porque isso é que importa. É isso que importa. É você simplesmente levantar todos os dias e ter certeza que você continua no caminho certo. Está entendendo? Você levanta, eu estou no caminho certo. Eu podia ter mais isso, eu podia ter mais aquilo, eu podia aquilo outro. Quando chegar a hora, que seja feita da maneira correta. Da maneira que tem que ser feita. Com responsabilidade, com seriedade, mas com motivações e intenções certas. Quando você é chamado para servir o Senhor, ou para pregar, ou para ensinar, seja lá o que for, qual for o seu chamado, o nosso chamado, nós precisamos ter dentro de nós um coração reto. Intenções e motivações corretas. Tudo que você fizer tem que ter a intenção e a motivação certa. Plante a boa semente na vida das pessoas. Seja simplesmente, levante-se e seja o cristão que Deus chamou para ser. Seja um representante de Deus em todo lugar e siga o seu caminho. É exatamente isso. O fulano fez isso e aquilo. O fulano está nas mãos de Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Números 22. Balaão levantou-se, no 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho, prosseguiu pelo campo. Ela viu o anjo, ela saiu do caminho que era errado, e correu para o campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito,
entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro. Não tinha para onde ir. Estava completamente fechado. Apertando o pé de Balaão, começou a esmagar o pé dele contra o muro. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço. Diga aqui comigo, não havia espaço para se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Ela já tinha encostado o muro, agora acabou deitando. Acendeu-se a ira do Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu. Você vê que ele estava tão desnorteado, ao que o ódio faz, a raiva. Ele estava conversando com a jumenta e não se deu conta que ele estava conversando com a jumenta. O sujeito fica tão passado que não vê o que ele está fazendo. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu mesmo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Ele disse: não, disse ele. Então o anjo abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir. Nós vamos ler nas 2 traduções isso aqui. Diga comigo, de prosseguir. Porque o seu caminho me desagrada. Na Almeida diz assim, ó. Porquanto, vamos juntos, o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente, se ela não se afastasse, eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Jumenta tinha mais valor do que o profeta naquele momento. Você não precisa falar para uma pessoa que está com o pé machucado que ela precisa tomar cuidado para pisar. Algumas pessoas já estão com o pé esmagado, com alguma área da vida esmagada, mas continuam insistindo num caminho que diante de Deus é perverso. Diante de Deus é ruim, não o agrada. Qual foi o motivo da desobediência de Balaão? Ganância, dinheiro. Ele estava no caminho errado por causa da ganância, por causa de dinheiro. Ele tomou o rumo errado por causa de dinheiro. Cada um toma o rumo errado por causa de alguma coisa. O caso do Balaão era dinheiro, ele era um profeta, ele era um homem teoricamente de Deus, mas que era mercenário. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que às vezes confunde frutos com dons. Uma pessoa pode até estar no erro e ela ter um dom e ela agir naquele momento, a fé naquela área. Por exemplo, uma pessoa que ora por cura. Ela tem um dom nessa área, ela recebeu. Ela pode orar e uma pessoa ser curada.
Só que a Bíblia não diz para você que você vai conhecer uma pessoa por seus dons. Ela diz que você vai conhecer por seus frutos. Eu preciso repetir? Você não vai conhecer uma pessoa pelo dom dela. Você vai conhecer uma pessoa pelos frutos dela. Ela pode ter um dom, mas você tem que analisar os frutos dessa pessoa. O caráter, o comportamento, o que ela faz, biblicamente, é correto, é honesto, é justo, é decente, condiz com a palavra, é bíblico. Cada um tem um dom, ou dons. As pessoas recebem dons, recebem talentos. Uma pessoa pode ser altamente talentosa e sem frutos. Uma pessoa pode ter dons, ela pode ter, ela tem um dom numa área, é o dom dela. Abre o leque, dons, ela pode ter. Mas ela não tem frutos. E Jesus falou que você não vai conhecer uma pessoa pelos dons ou pelos talentos. Você vai conhecê-la por seus frutos. Então, o que eu preciso é me concentrar nos frutos na minha vida e não me enganar. Eu vim aqui, eu recebi o dom da palavra, eu fiz uma boa reunião, mas eu não tenho frutos, ou os meus frutos não são bons. Mas eu atingi aquele propósito. Não. Esse não é o pensamento correto. Eu preciso que a minha vida esteja alinhada à palavra. E eu não posso simplesmente me valer de um dom e achar que isso é suficiente para eu agradar a Deus. Eu tenho um dom, mas não tenho frutos. Eu preciso de frutos. O meu caráter precisa ser como a palavra ensina, a minha forma de conduzir a vida, as escolhas que eu faço, o meu comportamento. Então, não confunda dons com frutos. Uma pessoa pode aparentemente estar se dando bem, sendo bem-sucedida, aparentemente, porque ela tem um dom naquela área, mas a falta de frutos está fazendo com que ela construa uma casa na areia. Ela não vai atingir o propósito que Deus espera. Mas uma pessoa foi curada. Essa pessoa foi curada porque eu tinha um dom. Eu tenho um dom para isso. Só que eu posso ter acabado de orar para uma pessoa ser curada, ela foi curada. Talvez essa pessoa não teve o caráter mudado, ela pode não ser salva. E eu, com certeza, consciente que eu não tenho frutos, não ser salva. Eu tenho dons, mas o meu nome não está no livro da vida? Eu faço teoricamente uma coisa, você vai dizer assim, bicho, você tem um respaldo para isso? Claro que eu tenho. Eu poderia apresentar outros se eu tivesse tempo, mas simples, eu li 500 mil vezes para você. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não curei pessoas, não expulsei demônios, eu não fiz tantas maravilhas. Por que essas pessoas conseguiram fazer tantas coisas? Porque elas tinham o dom. O que é que Jesus vai falar para elas? Quem lembra? Não, você lembra.
Não me decepcione, isso mesmo. Apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Porque essas pessoas usaram dos dons, mas não tinham frutos. Elas não tinham frutos. Elas fizeram uso dos dons, mas não tinham frutos. Balaão tinha um dom, mas não tinha frutos. A jumenta foi mais sensata que ele. E às vezes, o que a jumenta falou? Que ele, tão passado, não se deu conta que ele estava falando com um animal. A jumenta disse: escuta, você me monta há muito tempo. Alguma vez eu fiz? É do meu costume fazer isso? Ele disse: não. Então não era para você perceber que tem alguma coisa errada? Tem coisas que estão aí, claras diante das pessoas, que não é uma coisa natural, não está normal, e ela está tratando como normal. A jumenta está fazendo algo totalmente diferente do que ela está acostumada a fazer. Algo está acontecendo, seu pé já foi esmagado no muro, você está cercado e você continua insistindo no caminho errado. E se aprofundando nele, o que é pior. O Senhor disse: eu estava impedindo você de ir, porque o seu caminho é perverso. E ele diz: ainda agradeça essa jumenta, que eu teria poupado ela, não teria poupado você, porque se a jumenta não tivesse feito o que ela fez, você estaria morto. Tem coisa que se Deus não tivesse amarrado na sua vida e te cercado de todas as maneiras, talvez você já estaria numa encrenca irreversível. E alguns estão que batem na jumenta, e batem, você toma um caminho, toma esse caminho, a jumenta não quer ir por nada. As coisas não fluem por nada, é Deus dizendo: o teu caminho é perverso, eu não te quero nesse caminho, não vai dar certo. E agradeça, porque era para estar pior. Porque alguns não importa, ele sabe, o Balaão era consciente. Sabe, pessoas que são altamente conscientes. Mas por mais que sejam conscientes, estejam totalmente... A consciência está viva em relação àquilo, elas já ouviram. Mas simplesmente, elas continuam insistindo num caminho perverso. O teu caminho me desagrada, esse caminho é perverso diante de mim. Talvez venham acontecendo coisas na sua vida que não é normal. Talvez na sua vida tem situações que já poderiam ter sido resolvidas, já foram resolvidas. Outros com casos bem inferiores já foram resolvidos e o seu não se resolve. Por nada nessa vida. É Deus dizendo: porque o caminho que você tomou é errado. E se eu não tivesse te cercado entre os dois muros nessa vinha, e a jumenta esmagado teu pé, e sentado, deitado com você, porque ela acabou deitando. Você nem vivo estaria mais, o anjo falou. Vamos para 1 Samuel. 28, 3, 10. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado, isso nós vamos juntos. Saul havia expulsado. De novo, expulsado. Do país. Os médiuns, os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado.
Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul se disfarçou. Ele era o rei. Vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir, cujo nome eu disser. Vamos juntos? A mulher, porém, lhe disse: certamente, você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. E ela ainda concluiu: por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Aqui no 7, na Almeida, diz: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Você entendeu? Não exige nem explicação isso aqui. O Saul, se você voltar lá atrás, você vai ver um homem alto, bonito, de uma família bem-sucedida, sendo escolhido para ser o primeiro rei de Israel. O Senhor derramou do Espírito dele sobre ele, ele foi cheio do Espírito, ele esteve entre os profetas, e você vê aquele homem cheio do poder de Deus. De repente, você vê esse homem se perdendo com a posição dele. Você vai vendo, na história do Saul, que os interesses e as motivações, as intenções dele, estavam totalmente erradas diante de Deus. Você percebe que ele tinha como prioridade não obedecer a Deus. Ele não liderava para Deus, ele liderava para ele. Você vê lá na guerra contra os amalequitas, que Deus mandou destruir tudo, que ele fez do jeito dele, ele levantou um monumento em homenagem a ele. Então, sabe quando uma pessoa só trabalha para se promover? Tudo que ela faz, ela usa o que ela recebeu de Deus para se promover, ela usa o dom para se promover, ela usa a posição para se promover, ela usa tudo para se promover. Ela não usa para cumprir com um propósito, para obedecer a Deus, ela usa para uma autopromoção. E a gente sabe que você pode até se promover, você pode até conseguir isso, mas a duração disso é curta, porque é coisa de homem. A única promoção que fica é a de Deus. Então, o Saul foi promovido, foi ungido por Deus. Mas aí ele esqueceu que o mesmo Deus, que inclusive falou isso para ele, que pegou ele, levantou, poderia continuar honrando se ele fosse obediente. Mas ele não era obediente. Ele trabalhava para si mesmo. E quando você vai se perdendo, que foi o que aconteceu, porque Saul era um sujeito que tinha necessidade da aprovação das pessoas, era muito covarde, era inseguro. Ele dependia da imagem, aquele tipo de gente que só depende da imagem. O que importa é a imagem. Que as pessoas, que ele passe diante das pessoas. Deus está vendo tudo errado, está tudo errado com Deus, mas para ele importa isso, que eu passe diante das pessoas. Que as pessoas me vejam assim. Até que o Davi começou a ter notoriedade, até porque o Davi foi enfrentar o que ninguém quis enfrentar, e naturalmente que quando você faz o que tem que ser feito, você vai ter resultado. E aí o Davi começou a crescer. E ele começou a se incomodar, e deixou um espírito de inveja, de ciúme tomar conta. A partir daquele momento,
ele foi dominado por aquela atuação demoníaca de tal forma que o Espírito de Deus se retirou dele e o diabo passou a persegui-lo. Tanto que ele vivia, você encontra ele várias vezes em transe, endemoniado. E ele foi tão ingrato com Davi, porque a única coisa que fazia ele ter alívio era o Davi tocar a harpa para ele. Quando o Davi tocava a harpa, ele tinha alívio. O diabo deixava. Quer dizer, havia uma unção ali, que trazia paz àquele homem. Mas aquele homem se perdeu. E você precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil a sua cabeça virar e você ser enganado, e você ficar perdido. E ele foi se perdendo, sendo que no momento da vida, ele até fez, ele expulsou, ele trabalhou para eliminar a idolatria, a feitiçaria de Israel. E a feitiçaria, você sabe que rebelião é como pecado de feitiçaria. E a arrogância, o orgulho, a iniquidade, a avareza, é como pecado de idolatria. E você vê que foi exatamente isso. Quando a rebelião passou a fazer parte da vida dele, se tornou uma pessoa rebelde para com Deus, desobediente a Deus, ali ele revelou todo o orgulho que havia nele, toda a iniquidade. E agora você vê o homem que um dia trabalhou de forma certa, ele eliminou de Israel tudo aquilo que Deus reprova. Agora ele foi em busca daquilo que ele mesmo havia trabalhado para eliminar. Quer dizer, a porca volta a rolar na lama, a porca lavada, e o cachorro volta a comer seu próprio vômito. Como está escrito. Quer dizer, é inacreditável que a pessoa que um dia trabalhou para eliminar algo, agora ela está lá fazendo, um dia ela condenou, e agora ela é participante. Você vê o rei, olha o que o diabo faz com as pessoas, a pessoa se disfarçando, a pessoa se passando por uma pessoa comum, indo numa casa de uma feiticeira miserável, uma coisa miserável, e pedindo para a mulher invocar um espírito para ele, que era o espírito de Samuel. Agora ele era um homem consciente, porque ele havia eliminado de Israel os feiticeiros, porque ele sabia que aquilo era abominável diante de Deus, e que Deus não operava por intermédio da feitiçaria, e agora ele vai em busca da feitiçaria. Você vê, é a pessoa fazendo aquilo que um dia ela condenou. E você sabe por quê? Qual é a desculpa? Eu busquei a Deus, eu invoquei a Deus, eu invoquei os profetas, eu invoquei de todas as maneiras, ele não me respondeu. Mas está provado que Deus não ia responder, porque ele buscou do jeito dele, como muitas pessoas buscam a Deus do jeito delas. Aí diz, eu busquei, eu fiz, e Deus não respondeu, então agora eu vou procurar uma feiticeira, eu vou procurar isso aqui, agora eu vou me lançar nisso aqui. Agora eu vou para esse lado aqui. Ele foi para a feiticeira, porque essa minha última alternativa, é a última porta. Quer dizer que você busca a Deus do teu jeito, não tem resultado, e agora você vai, mais uma vez, na força do braço, pegar um problema muito maior, e esse problema foi devastador para a vida dele, porque logo dali você já vê ele se suicidando. Perdendo a guerra e se suicidando. Então, quer dizer, um abismo puxa outro abismo. Algumas pessoas dizem exatamente, eu busquei a Deus. Eu fiz isso. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, fazendo aquilo que sabe que é errado, fazendo aquilo que um dia condenou, um dia até teve uma posição firme em relação àquilo, e agora você vai lá e faz exatamente aquilo que um dia você mandou todo mundo não fazer. Você expulsou e mostrou para o país uma força como ele,
expulsou, eliminou os feiticeiros, mandou ninguém procurar, falou, ninguém procura mais feiticeiro aqui, ninguém vai atrás de feitiçaria. Agora olha o Saul disfarçado para procurar uma feiticeira. Então você vê que não havia nada dentro dele realmente concreto. Não havia nenhuma convicção. O mesmo homem que ora buscava a Deus era o mesmo que buscava a feiticeira. E é exatamente isso que acontece com muito cristão. O mesmo que ora está buscando a Deus é o mesmo que busca qualquer coisa. Ele diz que está buscando a Deus, mas ele busca qualquer coisa. E ele faz qualquer coisa, mesmo que seja errado diante de Deus. Mesmo que ele mesmo já tenha condenado. Ele agora vai e faz. Para ninguém saber, porque agora ele tem vergonha. Ele tinha vergonha. Mas por que ele se escondeu? Porque ele sabia que era errado. Por que ele se escondeu? Porque, na verdade, lá dentro ele tinha vergonha do que ele estava fazendo. No entanto, quando uma pessoa está tomada pelo mal, o diabo faz gato e sapato dela. Isso é para todo mundo pensar. Se isso não mexer com você, pelo amor de Jesus, é muito, muito sério. Eu busquei a Deus, não deu certo. Agora vamos jogar nos remédios, vamos jogar nas drogas, vamos jogar no sexo mesmo, vou procurar isso aqui. Agora, eu tentei desse jeito, não tem, agora eu vou tentar na maracutaia, eu vou tentar desse jeito aqui para ver se funciona. Escuta, um abismo puxa outro abismo. Cada abismo que o Saul puxou, afundou mais com a vida dele. Vamos para 1 Reis 21, 20, depois 25, 26. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? É interessante, né? Quando alguém fala a verdade para uma pessoa, ela se torna inimiga, né? Porque o Elias falava a verdade para o Acabe tratava ele de inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Diga comigo, por quê? Você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Na King James diz, assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa, ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Acabe influenciado na mensagem por sua mulher, Jezabel cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior que seus antecessores, entregou-se aos atos perversos diante dos ídolos, como os amorreus que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Acabe era rei de Israel. Primeira coisa que ele fez, ele casou-se com uma mulher dos Sidônios. Ele foi lá e pegou uma mulher que adorava os deuses dos amorreus. Ele era um sujeito fraco, ela era muito forte, ela influenciava ele. E, de repente, esse homem construiu um altar a Baal, altares a Baal, postes sagrados, estabeleceu feitiçaria e idolatria em Israel. Um homem corrupto, que na verdade ele era o rei, mas quem influenciava era ela. Ela o influenciava e o pressionava, e ele ia lá e executava. Como disse Elias, muito séria a maneira que o Elias falou com ele. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova?
Você sabe o que é uma pessoa se vender? É quando ela diz, eu tenho um preço. Se você pagar, ela deixa claro para o diabo, eu tenho um preço. Você tem um preço? Não me responda não. Será que você tem um preço? Se o diabo paga bem, se ele usar um meio para te pagar bem, você se vende? Para desagradar a Deus? Quem é que tem te influenciado, tem te pressionado, e você, na pressão, numa influência ruim, vai lá e faz o que o Senhor reprova? Você tem se vendido. E se metido numa enrascada maior do que a outra, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. O que é? Dinheiro? Teu preço é dinheiro, pagou bem, leva. É sexo? É bajulação? O que faz você se vender para desagradar a Deus? Qual o teu preço? Você tem preço? Se pagarem bem, se o diabo decidir pagar, ou alguns, por uma mixaria, estão traindo a Deus. Trair a Deus por causa de pornografia? Trair a Deus por causa dos nudes? Trai a Deus por causa de sexo? Está se vendendo por causa de dinheiro? Está se vendendo por causa de mentira? Está se vendendo porque tem medo da vida e acaba aceitando uma coisa que é errada e se metendo numa encrenca cada vez maior para sustentar uma mentira, sabendo que a Bíblia diz que isso não vai permanecer. Se você não fizer do jeito de Deus, vai terminar cada vez pior, 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 pior. Qual o seu preço? Você tem preço? Eu não tenho preço. E peço a Deus todos os dias, essa é a minha oração número 1. Aliás, eu tenho várias que eu posso eleger. Não. Não. Eu não quero. Me guarda, Senhor. Nada. Porque é fácil a sua cabeça virar. Você se engana. A fama pode enganar. Dinheiro pode enganar. Imagem. Tem tantas coisas que podem enganar. Você tem se vendido como Acabe se vendeu? Qual o teu preço? Quanto tem custado ao diabo? O que você tem dado a ele? Quanto? Por quanto? Facilmente você cede. Acabe se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Acabe era pressionado por uma mulher ímpia, que tinha um único objetivo, acabar com o culto ao Deus de Israel, contaminar o povo espiritualmente. Pois o Acabe foi cultuar e trazer de volta os deuses daquele povo que o Senhor tinha destruído para dar aquela terra para eles, para Israel. Aquele povo já tinha sido destruído por causa da contaminação espiritual deles. Agora ele vai lá e pega os deuses daquele povo que o Senhor tinha destruído. Tanto que você vê quando a Bíblia fala os pecados de Jeroboão e a casa de Acabe, se arrepia os cabelos, porque é coisa feia. Quando o Senhor se refere a alguém, a casa de Acabe, é porque é algo extremamente abominável aos olhos dele. E na Bíblia você vê que os pecados contra a autoridade de Deus, as pessoas que foram contra a vontade de Deus, se rebelaram contra Deus, contra a obediência, não foram obedientes a Deus, e ainda contaminaram outras pessoas, pagaram um preço absurdo.
Então, se você for responsável pela contaminação de pessoas por causa do seu mau testemunho, você vai ter um preço muito alto para pagar, que você vai carregar o sangue dessas pessoas. Acabe se vendeu. E fez o que o Senhor reprova. Cedia para as pressões, cedia para a influência de alguém que não tinha condições nenhuma de dirigir a vida dele. E ele ia lá como rei e executava. Ela pressionava, ele executava. Será que alguém te pressiona e manda você fazer uma coisa, você vai lá e faz, mesmo tendo consciência que está errado? Você se vende? Você deixa claro para o diabo, eu tenho um preço, por isso aqui eu cedo. Eu sou capaz de pecar contra Deus por isso aqui. Vamos para Juízes 16. Eu quero concluir isso tudo aqui com você. Então, no 15, ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo. É o que o diabo faz. Ele chega, ele usa a vozinha mansa, importuna. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Você sabe, estamos falando de Sansão e Dalila. Ele não viu que tinha algo estranho, igualzinho a jumenta falou? Escuta, é meu costume fazer isso aqui? Ele não viu que aquela insistência em saber o segredo não estava normal, e aí, a hora que ele contava uma história mentirosa ali, o meu segredo é esse, ela chamava os filisteus, ele não percebeu que tinha alguma coisa errada? Percebeu? Às vezes as coisas estão ali, a coisa está na cara para você ver, que ali tem coisa errada. Mas a pessoa não quer ver. A Dalila não estava nem aí para Sansão, ela só queria dinheiro. Você está vendo que eu estou falando de líderes, pessoas conscientes, pessoas que receberam óleo na cabeça. Mas isso não isenta nenhuma pessoa que não atua nesta área, porque isso tem a ver com alto nível de consciência. E quanto mais você tem consciência do que é certo e errado, mais Deus vai tratar com você. E você tem. Você vê que cada um aqui foi se vendendo por alguma coisa, um por dinheiro, o outro por causa do ego, por causa do orgulho. E vão se rebelando contra Deus. O outro porque era fraco, não sabia dizer não, não sabia se impor, mesmo sendo rei. E as pessoas pelos mais variados, esse aqui por causa de uma paixão, por causa de sexo. O que derrubou Sansão? Paixão, sexo. Ele não estava vendo que ela não queria nada com ele. A questão dela com ele era só dinheiro. Ela era contratada dos filisteus para pegar o grandalhão. Um sujeito que foi gerado com propósito, foi colocado. Todos esses tinham uma influência, esse homem tinha uma influência, era usado de uma forma extraordinária por Deus. Mas a pessoa se deixa levar. E ele se deixou levar. Ele estava vendo, está aqui, ela o cansava. Você acha que o diabo vai desistir fácil? Por isso que a Bíblia diz, sujeita a Deus, resista o diabo, ele foge de você. Ela o cansava, ele estava a ponto de morrer, mas ao invés dele tomar uma decisão e dizer, escuta, Dalila, sai da minha vida, ao invés de você parar e dizer assim, não chega, eu não quero mais isso, você fica lá cedendo. Foi isso que ele fez. Ele foi cedendo, ele foi cedendo. Ele foi cedendo. Até que aqui, ela conseguiu.
Ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou um nazireu desde o ventre materno, se fosse rapado meu cabelo, cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem, quando Dalila, olha o que o diabo faz, viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais uma vez, mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Como é que você pode deitar no colo do inimigo dessa maneira? Como é que um homem que era tão experiente se deitou no colo do inimigo? Você sabe o que é? O diabo trabalhou uma coisa, uma cegueira, levando ele a confiar na pessoa errada. Ele tinha que estar confiando em Deus e ele foi confiar na Dalila. Ele tinha que ter ficado com tudo que ele tinha ouvido da parte de Deus, mas ele foi ceder para ela, para conversa mansa. Cada pessoa, o diabo usa de uma estratégia. Ele usa de algum meio, alguma coisa para ela se vender. E ela mostra que ela tem um preço. Meu valor é esse. E ela se vende. Toda vez que eu leio isso aqui, eu tenho uma sensação ruim, não sei quanto a você, mas para mim dá quando ele fala isso aqui. Vamos lá. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou. E assim, quando ela cortou, chamou o homem, ele cortou, e ele dormindo. Você vê que era um sono demoníaco mesmo. Porque como é que ele não percebeu que estavam cortando o cabelo dele? Você vê que o diabo cega a pessoa, ela fica inerte. Mas por quê? Brincou com o pecado. Abriu portas que não devia. Assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, agora vamos juntos. Ó. Sairei como antes e me livrarei. Mas vamos lá, ó. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. O fim de um homem que tinha um futuro brilhante. Foi derrotado pelo quê? Pela paixão. Por uma emoção. Foi derrotado por sexo. O que tem derrotado você? Nós começamos a falar, nós falamos do Balaão. Já estava com o pé esmagado. Alguns já estão. Mas continua insistindo no caminho errado. Falamos de Saul, que fez o que um dia ele reprovou e trabalhou para eliminar. Falamos de Acabe, que se vendeu e fez tudo o que o Senhor reprova. Estou mostrando para você Sansão, que era um juiz em Israel, um homem com uma força fora do comum, com um dom único, com talento, com poder. Foi vencido pelo sexo, pela paixão. Ficou cego. Deitou no colo do inimigo e se deixou conduzir, foi roubado. Teve os olhos furados, virou objeto de zombaria. Os filisteus riam dele, girando o moinho cego, como um nada, um sujeito sem valor nenhum. Porque o nosso valor vem de Cristo. Se você não tem o poder de Deus na sua vida, a presença, a proteção de Deus, você pode se tornar um objeto de escárnio, de zombaria, piada dos outros.
Eu quero que você coloque-se em pé, só para eu ler essa última passagem. E nós caminharmos para o final. Eu quero que você coloque a mão na sua mente e diga para Deus, te dá mente para entender. E agora, um coração sempre aberto para receber. Isso. Desça a sua mão para o seu coração e diga, eu quero um coração sempre aberto para receber. Senhor, a mente é a porta do coração. Eu quero que a palavra desça e se estabeleça. Eu não quero ser uma pessoa alienada, cega diante das coisas. Agora me ouça. Apocalipse 3, 1-3. Ao anjo da igreja de Sardes escreva. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Diga, conheço as suas obras. Olha isso aqui. Vamos juntos. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O Senhor estava dizendo, quem olha para você acha que você é espiritual. Que você realmente é de Deus. Quem olha para você, julga que está tudo certo. Talvez até que você é a melhor pessoa do mundo. Que você é uma pessoa de Deus. Você está vivo. Pense a respeito. Eu conheço as suas obras. Então Deus está dizendo, eu conheço as suas obras. Quer dizer, eu sei o que você vem fazendo. Eu sei como você vive. Eu sei o que você fala. Eu sei como é a sua vida. Eu sei como é o seu dia a dia. E as pessoas acham, você tem fama. Fama você tem de estar vivo. Mas você está, diga, morto. Isso é forte. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Vamos juntos? Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Vamos juntos? Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que Deus está falando conosco é algo muito sério. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você precisa estar atento e fortalecer o que resta para morrer. Quer dizer, ainda tem alguma coisa que dá para salvar. Porque as suas obras eu não achei perfeitas diante do meu Deus. Quer dizer, o que você está fazendo não tem agradado a Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E essa palavra é para nós. Nós temos recebido muita coisa, nós temos ouvido. Obedeça e arrependa-se. É simples, ó. Diga, obedeça e arrependa-se. Obedeça e arrependa-se. De novo, obedeça e arrependa-se. Mais uma vez, obedeça e arrependa-se. É simples. A Bíblia não está perguntando se você tem algum motivo para não fazer, e o que você está sentindo, o que você está pensando, qual é o obstáculo. Está dizendo, olha, tá por um fio para acabar de morrer. Pega o que ainda resta, fortaleça isso aí. Pega o que você tem recebido e tem ouvido,
e simplesmente obedeça e se arrependa. Obedeça e se arrependa. Você sabe qual a área que você tem que obedecer e você sabe do que tem que se arrepender. E ele continua, ó. Mas se você não, vamos juntos, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Nenhum ladrão te avisou que vai te assaltar hoje. Olha, fulano, eu quero que você se prepare, porque eu vou te assaltar domingo, tal hora, tá? Não, você sabe que essas coisas acontecem e ninguém espera. Então, o que é que o Senhor estava dizendo? Quando você menos esperar, eu vou vir como um ladrão e vou tratar com você, porque você passou por cima das direções que eu dei a você. Você não me obedeceu e você não se arrependeu. Com a mão no coração, seus olhos fechados, tire um momento onde nós fecharmos a reunião para decidir a vida. Porque eu creio que Deus está exigindo isso. É necessário uma decisão na vida. Tem decisões que precisam ser tomadas que não têm sido. Tem mudanças que já foram ensinadas, bem dirigidas por Deus. Orientações. Não adianta a gente fingir que não é com a gente, deixar passar e ir levando. Não adianta. Uma hora, se você quiser vitória, você vai ter que se submeter. E o que tem acontecido é que algumas pessoas têm trabalhado para chegar num ponto de talvez não ter o que fazer. Como às vezes a gente vê vidas que são totalmente destruídas, que você lamenta. Aqui nós vemos, eu apresentei a você. A palavra de Deus vem para nos ajudar, para nos levantar, para nos restaurar. E assim, quando a gente obedece, se arrepende, se submete, nós somos tão abençoados, a nossa vida é estruturada, nós somos cuidados, as coisas são ajustadas, você anda em vitória, você vê uma mudança radical acontecendo na vida da pessoa, ela é promovida, ela vai subindo, a vida dela caminha em bênção, você vê a atuação de Deus ali. Ó meu Deus Todo-Poderoso, eu oro mais uma vez para que a palavra entre. Eu oro para que o Senhor faça a obra e que o propósito seja atingido nesta manhã de domingo. Eu oro para que uma grande transformação esteja acontecendo na vida de cada um agora, meu Deus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor esteja convencendo, mostrando, revelando a cada um tudo aquilo que cada um precisa compreender e se submeter ao Senhor. Eu oro por mudanças. Eu oro por um povo forte, porque unidos na obediência, no temor, nós somos um exército, meu Deus, invencível. Mas por que que tantos têm fraquejado, têm fracassado, têm virado piada, têm, Senhor, perdido? É a desobediência. É se contentar em ter a fama de estar vivo, quando na verdade está morto. Quantos que se contentam com fama? Quantos que estão se contentando com
a imagem, com a fama de que é espiritual, que é de Deus, que é boa pessoa, que está tudo bem. E o Senhor está dizendo: ei, as suas obras eu não tenho aprovado. Senhor, ajuda, que a cegueira saia, que tudo que tem bloqueado o entendimento dessa pessoa seja arrancado, que ela seja livre, meu Deus, de toda cegueira, de todo domínio mental, toda carnalidade, toda imaturidade, tudo que a impede de ver, de ouvir, de se submeter, oh meu Deus, de chegar onde o Senhor quer. Eu oro, meu Pai, para que saia daqui um exército poderoso, forte, de gente convicta, sensata, prudente, corajosa, que se posiciona, gente determinada a obedecer, a se submeter, a se arrepender nas áreas que ainda não aconteceram o arrependimento. Eu oro, Senhor, para que a palavra entre e transforme, e que aqui haja um povo diferente, que anda em excelência, que persiga a integridade. Um povo que tem sede pela integridade, pelo temor, representantes fiéis do Senhor. Gente, meu Pai, exemplar em casa e fora de casa. Gente cheia do Teu Espírito, gente viva, que não vive de fama ou de imagem, que não depende apenas, como está escrito aqui, da fama de estar vivo, mas que acima de tudo, quer estar cada vez mais no lugar em que o Senhor quer que esteja, te agradando, obedecendo, arrependido, totalmente submisso, entregue, fazendo o que é preciso, independente da dor que aquilo vai exigir, da renúncia. Opta pela dor da mudança do que a dor de nunca mudar. Eu agradeço por essa reunião e eu oro por um povo forte, um povo cristão forte, um povo evangélico forte, por uma mudança radical nas mentalidades, um povo que não envergonha, um povo que se submete ao Senhor, um povo, meu Deus, que está comprometido com a fé, com a verdade acima de tudo. Eu oro por um povo determinado a seguir em frente em temor, custe o que custar. Eu oro por um povo que não se vende, que não tem preço, porque sabe que o preço maior já foi pago, o sangue do Senhor. Nós fomos comprados por sangue, um preço altíssimo. E ela não pode se vender por alguma migalha, por alguma miséria. Ela não pode trocar, meu Deus, algo tão grande. Porque ela foi comprada, agora ela não pode se vender. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, que é o teu sangue. Guarda o teu povo de se vender por alguma coisa miserável. É o que eu te peço. Muito obrigada pela reunião, pela palavra, e que nenhum saia da mesma maneira, mas pronto para viver uma vida santa e temente. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.